Brasil cria 130 mil vagas de trabalho em novembro. E você vai ver também. Governo anuncia medidas para aumentar a arrecadação e zerar o déficit das contas públicas em 2024. Confira o calendário de feriados para o ano que vem. 4 datas cairão no fim de semana. Israel intensifica ataques contra Gaza. Em 11 semanas de guerra, mais de 21 mil pessoas morreram na região. E ainda, o sonho do carro voador pode virar realidade no Brasil já em 2024. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu começo falando de mercado de trabalho. O Brasil gerou 130 mil postos de trabalho com carteira assinada em novembro. O registro representa alta em relação ao mesmo período do ano passado. E os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego. O destaque de novembro foi no setor de serviços, com saldo de 92.620 postos, puxado por contratações nas áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. O comércio vem na sequência com a criação de 88.706 oportunidades em novembro, com destaque para o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, mercadorias em geral e área de calçados. Na contramão, a queda das vagas de trabalho foi registrada nos setores da indústria, construção civil e agropecuária. Já com relação à região, o estado de Goiás, na região centro-oeste do país, está no topo das unidades federativas com saldo negativo. A expectativa para 2024 é de que o reajuste de R$ 92 no salário mínimo aumente o consumo e, por consequência, movimente a economia. Olha, e ainda falando de economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje um pacote de medidas para aumentar a arrecadação do governo e zerar o rombo nas contas públicas em 2024. O ministro apresentou 3 ações que serão encaminhadas para análise do Congresso Nacional. Se aprovadas, as medidas podem gerar um incremento nas receitas do governo federal, melhorando a situação das contas públicas nos próximos anos. Ao mesmo tempo, pode garantir o cumprimento da meta fiscal prevista no orçamento de 2024 de déficit zero. A ideia é gastar apenas o que for arrecadado no ano sem aumentar a dívida pública. Segundo Haddad, o novo pacote dá continuidade à intenção do governo de combater o chamado gasto tributário. Ele afirmou que em 2023 o primeiro passo foi dado e os indicadores macroeconômicos desse ano já fecharam com números bem melhores e afirmou que espera novas conquistas no próximo ano. Está em curso um trabalho de radiografar os problemas que nós temos, estruturais, de orçamento, e estamos enfrentando cada um desses problemas com transparência, com diálogo, com explicação das medidas, com negociação, às vezes com concessões, para que a gente possa chegar a um denominador comum e o país avançar. O que nós queremos é que esses indicadores macroeconômicos continuem avançando, que a gente que nós tenhamos um 2024 com crescimento, com baixa inflação, com queda do desemprego e assim por diante. Segundo a equipe econômica, a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores representa uma queda de arrecadação de 12 bilhões de reais em 2024. Com a reoneração gradual prevista pela MP, o custo cairia para cerca de 6 bilhões de reais. E o primeiro ano do governo Lula vai chegando ao fim. E para fazer um balanço desses primeiros 12 meses, nós vamos conversar agora com o professor e cientista político José Niemeyer. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. É um grande prazer recebê-lo aqui. Werneck, um abraço a você, o assinante da Rede Internacional. Muito obrigado pelo convite. Então, eu começo perguntando qual a sua avaliação sobre esse primeiro ano do governo Lula. Quais foram as áreas que mais avançaram e, por outro lado, quais aquelas que ainda não avançaram tanto?
Werneck, quando eu analiso qualquer período histórico em economia, mais do que quando a gente analisa nas questões político-ideológicas, quando a gente analisa, nós temos que compreender uma sequência de eventos. O governo anterior, ele preparou, no campo da desregulamentação da iniciativa privada, na tentativa de controlar o gasto público, de indicar ao mercado que o Estado brasileiro estaria mais preocupado com as suas contas públicas. Quer dizer, o governo anterior indicou pontos positivos para que o atual governo possa desenvolver a sua agenda econômica. A agenda econômica deste governo, comparativamente ao anterior, é uma agenda mais intervencionista. O papel do Estado, o Estado como ofertante de serviços, o Estado muitas vezes até como produtor mesmo, que muitos criticam, mas é o que acontece quando você tem uma agenda mais intervencionista. O Estado, para este atual governo, o governo Lula, é um Estado presente na dinâmica econômica, né? Agora, o mais importante, é nós percebermos que o Brasil é um país muito complexo numa perspectiva regional. Você tem regiões muito ricas e regiões onde a desigualdade é muito. Então, é muito difícil de nós analisarmos qualquer agenda econômica sem o Estado deve sim atuar naquelas políticas públicas onde prepondera a desigualdade, regiões onde prepondera a desigualdade. O resto, eu vou chamar de resto, mas é a grande parte da economia brasileira, Kleber. O resto, a iniciativa privada faz a sua parte. No Lula, eu tenho essa impressão, ele trabalha muito bem a questão da iniciativa privada com o papel do Estado. Ele percebe aonde o Estado é preponderante e também permite que a iniciativa privada possa atuar. Por exemplo, no agronegócio. O agronegócio, é claro, a oferta de produtos do agronegócio neste ano foi muito grande, ajudou para se atingir esse número de quase 3,2, 3,3 de aumento do produto interno bruto no Brasil. Ao mesmo tempo, é um governo que se preocupa com pautas sociais. Nas pautas sociais, este governo se utiliza mais do Estado a partir da arrecadação tributária e da redistribuição de renda e riqueza. Esse ano, por mais que seja difícil, Werneck, a gente analisar um governo só no primeiro ano, neste primeiro ano, eu tenho a impressão que o governo Lula conseguiu manter, com relação a investidores internacionais e com relação a investidores nacionais, uma agenda equilibrada entre participação do Estado e participação da iniciativa privada. A iniciativa privada no Brasil é muito forte. O Brasil é a 9ª economia do mundo, né? Está entre as 9 economias do mundo. É uma área econômica do Brasil, privada, é muito, muito poderosa. Mas, isso país ter ainda, como eu disse aqui, regiões onde prepondera a desigualdade, a ação do Estado também é importante, Werneck. Tá certo. Professor, eu agradeço muitíssimo, como eu disse, né? Repito, essa avaliação é técnica e o senhor se enfiou muito nos fatos, no seu conhecimento técnico, principalmente na área de economia. Nós acabamos de conversar com o professor e cientista político José Niemeyer. Muito obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço, Werneck. Um abraço a você e aos assinantes da Rede Internacional. Grande abraço. Olha só, mundo de assunto agora para falar que o governo federal também divulgou hoje uma lista de feriados nacionais e pontos facultativos que acontecerão em 2024. E olha só, 4 deles cairão em fins de semana. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O governo definiu também 8 pontos facultativos que serão cumpridos pelos órgãos e entidades. Entre as novidades para o ano que se inicia já na próxima semana está o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente Lula no final da semana passada. A data era feriado apenas em 6 estados e em mais de 1.200 cidades, por meio de leis municipais e estaduais
federais. De acordo com Lula, a quantidade de feriados prolongados neste ano prejudicou a economia e, em 2024, o cenário pode ser melhor com as folgas caindo no final de semana. Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem os feriados cairão todos de sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho. E olha só, o Rio de Janeiro está acertando os últimos detalhes para a tradicional festa da virada do ano, na praia de Copacabana. Mas quem traz mais informações é o repórter Anderson Nascimento, e direto do Rio. É isso, neste final de semana, as balsas que serão usadas na queima de fogos na virada do ano em Copacabana passarão por uma última vistoria. Outras revistas foram feitas na manhã desta quinta-feira, na Praia da Ribeira, localizada na Ilha do Governador. A festa em Copacabana contará com 10 balsas e 12 minutos de queima de fogos. Pela primeira vez, o espetáculo irá ter trilha sonora com canções tocadas pela Orquestra Sinfônica Brasileira. Além da celebração principal na Zona Sul, outros 10 bairros da cidade terão queima de fogos e atrações. As festas estão preparadas e que todos tenham um ótimo momento de virada de ano, De volta para São Paulo. E veja a seguir, Israel intensifica ataques contra Gaza. Em 11 meses de guerra, mais de 21 mil pessoas já morreram na região. E ainda, o sonho de ter um carro voador pode virar realidade no Brasil já em 2024. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, a gente volta com os destaques internacionais. Israel intensificou nesta quinta-feira os ataques contra Gaza. O Ministério da Saúde da Palestina informou hoje que mais de 21 mil pessoas já morreram em 11 semanas de guerra. Os bombardeios contínuos e a expansão das operações acontecem no momento em que a Organização Mundial da Saúde alerta que a população de Gaza está em grave perigo. O porta-voz israelense Daniel Hagari afirmou na quarta que os ataques contra um campo de refugiados no centro de Gaza entraram no 3º dia. Uma brigada adicional também foi enviada à cidade de Khan Yunis, no sul do território, que virou um recente foco de combates urbanos. A pressão por uma trégua aumentou depois que o presidente francês Emmanuel Macron insistiu em uma conversa telefônica com o premier israelense Benjamin Netanyahu na necessidade de trabalhar para alcançar um cessar-fogo duradouro. A guerra também aumentou o temor de um conflito regional, com ataques frequentes entre Israel e o Hezbollah na fronteira com o Líbano, assim como ataques dos rebeldes hutis do Iêmen contra navios no Mar Vermelho, em solidariedade com o Hamas. A violência explodiu também na Cisjordânia ocupada, com mais de 310 palestinos mortos por soldados ou colonos israelenses desde 7 de outubro. Uma operação israelense em um campo de refugiados no norte da Cisjordânia matou 6 pessoas na última quarta. Para falar mais sobre essas guerras que, infelizmente, ainda afetam muito o mundo todo e estão sem solução, nós vamos conversar agora com o especialista em Direito Internacional e também Direitos Humanos, o doutor Frederico Afonso. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. É sempre grande, um prazer, e uma honra contar com a sua participação aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É uma grande honra poder aqui contribuir mais uma vez aí com um tema tão delicado, E, professor, a gente acabou de ver aí informações sobre o Oriente Médio. Houve um cessar-fogo lá no Oriente Médio, mas parece que agora os ataques de Israel foram retomados e com mais intensidade. Qual é o atual estágio desse conflito? Já tive até a oportunidade de comentar aqui, inclusive no Jornal das 18h30, do primeiro cessar-fogo. O próprio ministro das Relações Públicas ali de Israel, junto com o ministro da Defesa, eles já avançavam, já traziam esta visão atual que duraria muitos meses e que eles avançariam e não recuariam. E é o que está acontecendo, em que pese aí o cessar-fogo pela troca de reféns, há muitos reféns. Tivemos um vídeo divulgado
pelo grupo terrorista do Hamas agora, dia 25, com 13 idosos, 79, 80 e 84 anos, já foram considerados aquilo ali como um crime de guerra praticado pelo Hamas. Então, esse direito de defesa, esse direito de pronta resposta de Israel continua. Correto. E vamos agora falar de outra guerra, a guerra na Ucrânia. As notícias desse conflito praticamente cessaram, mas o conflito continua lá. Qual é a sua avaliação, a sua análise sobre este outro conflito, essa outra guerra no leste europeu? Bom, agora em fevereiro fará 2 anos, uma guerra que todos esperavam que realmente terminasse muito mais rápido, uma guerra que já sinalizava em 2013, 2014 e principalmente ali em dezembro de 2021, quando as tropas militares da Rússia já faziam ali fronteira com o leste da Ucrânia, né? O mandado de prisão expedido contra Vladimir Putin e contra a sua, vamos chamar aqui de ministra da criança, continuam em abertos pelo Tribunal Penal Internacional. Há um enfraquecimento da Ucrânia por causa justamente da diminuição de apoio dos Estados Unidos, mas a Rússia segue resistente e vai para cima, né? Correto. E o que a gente pode esperar para o ano que vem? A tão esperada paz pode acontecer ou é um sonho distante? Kleber, eu acho que é um sonho distante. Esse conflito de Israel vai persistir ainda por muitos meses. Idem no conflito da Rússia sobre a Ucrânia. E aí a gente pode ter aqui na vizinhança um desentendimento bélico, por enquanto é só retórica, entre a Guiana e a Venezuela. Tá certo, professor. Não é uma estimativa, né, otimista, mas é realista e eu quero fazer justiça e lembrar que muitas das coisas que o senhor previu anteriormente estão acontecendo. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Nós acabamos de conversar com o especialista em Direito Internacional e Direitos Humanos, o doutor Frederico Afonso. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, um abraço, bom jornal. Grande abraço. Olha só, mundo de assunto agora para falar que o experiente e multicampeão treinador Bernardinho está de volta ao comando da seleção masculina adulta de vôlei. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Vôlei. Em uma postagem na rede social X, antigo Twitter, a CBV disse que o acordo vai até os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Nesse momento, meu foco está totalmente voltado para a Superliga Feminina com a minha equipe do Sesc Flamengo. Assim como os jogadores são focados tanto na Superliga como nos campeonatos internacionais, nas ligas que disputam na Europa. Para que a partir de abril, presencialmente, possamos dar início ao trabalho em Saquarema, nosso centro de treinamento. Vencedor de 2 medalhas de ouro olímpicas e 3 vezes campeão mundial no comando da seleção, além de uma prata nos Jogos de 1984 como jogador, ele assume a vaga após a saída de Renan Dalzotto em outubro, após classificar o Brasil para as Olimpíadas do próximo ano. Bernardinho comandou a seleção francesa por 7 meses entre 2021 e 2022, quando pediu demissão devido a problemas pessoais. Ter um carro voador pode ser realidade em 2024. Acompanhe. Fãs da animação futurista exibida no Brasil nos anos 80 já devem ter imaginado um dia ter um carro voador. Um sonho que parecia impossível, mas que agora já é realidade em países como China, Estados Unidos e Israel. E logo, logo, esses modelos devem ganhar também os céus do Brasil. A CAC vai fazer o processo de convalidação da certificação tipo que existe lá, tanto da aeronave quanto do sistema de Cloud System, e aí após essa aprovação da ANAC, aí sim estaria liberado para voar aqui no Brasil. Mesmo ainda sem autorização, o carro voador já começa a ser comercializado por aqui. Este é o primeiro modelo vendido no país. O Ehang 21S, importado pela GoHobby, já iniciamos a venda agora no lançamento do dia 12 de dezembro, mais de 14 aeronaves vendidas e esperamos atingir um número ainda bem maior. Os eVTOLs, sigla em inglês para veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, são também chamados de drones de passageiros por ter toda a tecnologia dos drones unida às principais características da aviação. Porque ele não vai necessitar ter grandes conhecimentos de aviação, não vai precisar ter carteira de piloto de helicóptero, nem carteira de piloto de avião. Ele simplesmente vai dizer de onde ele vai sair, para onde ele vai, e ele vai fazer a área que o eVTOL vai voar. Ele tem tudo na memória, ele vai cumprir o plano que você determinou.
ele vai continuar o voo do jeito que você já fez. Então, não precisa que o piloto esteja em comunicação. A ideia é que esse tipo de carro voador seja uma alternativa para fugir do trânsito e encurtar distâncias dentro de grandes cidades ou entre municípios vizinhos. Para chegar até esse hangar em Barueri, na Grande São Paulo, saindo da região central da capital paulista, onde fica a HIT TV, a nossa equipe, por exemplo, demorou cerca de 1 hora para percorrer 30 quilômetros. E olha que nós nem pegamos congestionamento hoje. Agora, se fosse para fazer o mesmo percurso aqui com um Evitol, o tempo gasto seria de aproximadamente 12 minutos. Com o carro voador é possível economizar tempo e dinheiro. É o que garante o representante brasileiro do modelo. Tem 3 coisas na aviação que trazem o custo alto para a operação, que seria combustível, a tripulação e o custo de manutenção. Como a gente tem praticamente todos os motores elétricos, você tem uma redução de peças e de componentes móveis, o que traz uma redução no custo de manutenção num valor realmente considerável às aeronaves tradicionais. E se a gente pegar a tripulação, não precisa mais dela dentro da aeronave, você pode ter ela externamente. Reduz também o custo. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.